4 anos e 6 meses, uma impressão de uma pena um pouco branda, e não se sabe ainda quais são os próximos passos. Bom dia a todos. Exatamente, Tirone. A gente imaginava que isso pudesse acontecer porque o Daniel pagou, né, 150.000 euros, que é o equivalente a 900 mil reais, para a justiça espanhola antes do julgamento. Isso acaba sendo um precedente para ele ter um atenuante de pena. A gente estava na dúvida se eles iam considerar esse pagamento um atenuante ou não. Inclusive, as nossas fontes achavam que não haveria atenuantes, que ou seria tudo pena máxima ou não seria nada, né, a absolvição. Mas eles consideraram esse pagamento, que inclusive foi feito pela família do Neymar, outra informação que a gente deu com exclusividade aqui no UOL. E aí, então, esse pagamento fez com que a pena caísse pela metade. O Ministério Público pediu 9 anos para o Daniel Alves, a acusação pediu 12, mas eles acabaram analisando, levando em conta o pedido do Ministério Público pela metade, que é o que acontece quando você paga aí esse atenuante de pena. Foi o valor de 900 mil reais. Isso ficou com o tribunal. Em caso de absolvição, o Daniel devolveria esse dinheiro, né? Mas agora, com a condenação, esse dinheiro vai ser repassado à vítima e é algo que ela não pode negar. Ela tem que aceitar esse dinheiro. Muito bem, então aí tem esse detalhe na sentença, que teve um atenuante por conta de uma indenização paga, e essa indenização, como trouxe a reportagem aqui do UOL, com exclusividade há alguns dias já, foi paga pela família do Neymar, ou pelo staff do Neymar, enfim. Alicia Klein, você já escreveu, inclusive, né, sobre essa sentença, um pouco mais cedo, tá no seu blog aqui no UOL. Esse julgamento, ele vinha sendo considerado muito simbólico da luta contra a violência contra a mulher, né, da luta da violência contra a mulher, e você escreveu sobre isso, sobre se essa condenação é de fato justa, a justiça foi o que a justiça determinou, é fato, mas qual os efeitos dela práticos, e qual é o quanto essa condenação, qual o recado, o que ela diz, essa condenação. Um pouco mais cedo você escreveu sobre isso, né? Bom dia, obrigada, Tirone, pela oportunidade de estar aqui hoje, Rodrigo, Tiago, Thalita, obrigada por tudo. Você sabe também que eu sou muito fã do seu trabalho, do trabalho do Tiago, que foi muito importante para a gente se manter informado sobre esse caso. Eu considero, Tirone, uma vitória dentro de um cenário de derrota civilizatória. A derrota já estava posta, né? Nós perdemos num cenário em que mulheres são estupradas todos os minutos, de todos os dias, em todos os lugares do mundo, com pouca punição. Mas dessa vez a punição veio. Podemos discutir se ela é branda, se uma indenização financeira faz sentido na redução da pena. A vítima, desde o começo, deixou claro que não queria dinheiro, e trata-se de um acusado famoso, de um acusado que tem esses recursos, ou tem para quem pedir esses recursos. Então, se ele fosse um homem pobre, ele passaria mais tempo na prisão. A gente pode debater tudo isso. Mas dentro de um cenário em que nós acreditávamos na palavra da vítima, é a vitória possível, é a condenação, é o fato de que podemos agora dizer que Daniel Alves é um estuprador, é um homem condenado pela justiça e que passará pelo menos aí 4 anos e meio na cadeia, a menos que seja bem sucedido no recurso. Isso traz algumas esperanças, né? A esperança de que a punição é possível dentro de um cenário em que existe um sistema favorável para que essa punição aconteça. Tudo isso só foi possível, primeiro, pela coragem dessa mulher de denunciar, mas também porque havia protocolos. Havia um protocolo na boate, havia uma nova legislação na Espanha que favorecia essa denúncia, havia um hospital, havia um policial que orientou a vítima para que fizesse um corpo de delito, haviam leis, havia justiça, para que havia um cenário para que a justiça fosse feita, um cenário que, por exemplo, manteve o Daniel Alves preso, impedindo que ele voltasse, por exemplo, para o Brasil, como fez o Robinho, que foi condenado, mas não está preso. Então, há uma esperança de que, se existe um sistema e existe a coragem da mulher de denunciar, é possível sim que esse homem seja punido. E a outra esperança que fica para mim é a de freio, que homens como Daniel Alves, e não são apenas homens famosos e ricos que cometem estupros, vale a gente lembrar
que segundo uma estimativa do IPEA, acontecem quase 2 estupros por minuto no Brasil, mas para que homens olhem para o Daniel Alves e digam, se este cara, com a fama que ele tem, com o dinheiro que ele tem, está preso por conta do que disse uma mulher, né, especialmente pela palavra da vítima, mas também pelas provas ao redor, talvez eu não devesse cometer esse crime. Então, que isso sirva de esperança para que os crimes que acontecerem sejam punidos, mas que também eles aconteçam menos, porque o cenário da vitória, a vitória que a gente gostaria, é que estupros deixassem de acontecer. E eu fiquei pensando, Tirone, assim, como é que eu explico essa analogia, né? É uma vitória dentro de um cenário de uma derrota. E eu fiquei pensando, né? O seu time cai para a Série B. Você quer vencer a Série B? Não. Você gostaria de estar na Série A. Minha Série A seria não haver mais estupros. Mas essa, infelizmente, não era uma opção hoje de manhã. Então, a opção que a gente tinha, a nossa Série B hoje, a nossa vitória possível, era o Daniel Alves ser condenado. E isso aconteceu. Parece uma punição branda, mas é uma punição. E como o Thiago dizia anteriormente, ela é uma punição surpreendente, né? Num cenário espanhol, mas mundial, que um homem como ele seja condenado, especialmente confrontado pela palavra da vítima. Então, é uma vitória. Não é a vitória que a gente gostaria, mas é uma vitória possível. É ótima essa analogia sobre cair para a Série B, um cenário de vitória diante de um cenário de muitas derrotas. Agora, o Rodrigo, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o quanto simbólico foi esse julgamento, já sobre as novas questões de proteção que existem na Espanha. Então, tem lá um jogador famoso, rico e tal, condenado. Mas ela me parece também, queria saber o que você acha, simbólico do ponto de vista da punição a figuras poderosas do esporte. O esporte, sobretudo o futebol, também outros esportes, mas também o futebol, ele é um ambiente de enorme impunidade e enorme proteção a quem tem poder, né? Jogadores e tal, famosos. E isso, no caso, foi feita a justiça. O Daniel Alves, seja pena longa, pena pequena, tal, ele foi condenado. E ele já está preso há 1 ano. Bom dia para todo mundo. Agradecer ao Thiago e à Thalita pelas reportagens aí que mantiveram a gente informados. As reportagens sempre mais importantes do que a opinião nesses casos. Eu acho que essa coisa da impunidade dos jogadores fica claro, inclusive, nos processos do Robinho e do Daniel Alves. O Daniel Alves deu 4 versões, chegou quase a uma quinta, né? O Thiago pode até esclarecer aí, mas justamente porque a preocupação inicial dele ali era, por exemplo, em relação aos efeitos para o casamento dele, né? Ele achava que não ia acontecer nada com ele. E o Robinho, a gente viu pelos áudios posteriores revelados, também estava dizendo não vai dar nada e tal, não sei o quê. Então, sim, é importante que figuras de relevância, que têm dinheiro, sejam punidas, até obviamente tendo cometido crime, né? Porque isso manda um recado, e eu acho que no mundo do futebol, especialmente porque é um mundo machista e que acredita, muitas vezes que alguns jogadores acreditam que podem fazer o que querem. E aí também, aí no ponto de vista de legislação, e Brasil e Espanha, que são países que parecem estar correndo um pouco paralelo nessa questão, a lei do sim, só sim é sim, né, que o Thiago e a Thalita podem até falar mais sobre ela depois, que ajudou a condenação do Daniel Alves. Ela é uma lei que diz que só tem que haver consentimento em todas as etapas da relação entre um homem e uma mulher. Se não houvesse consentimento, é considerado estupro, é considerado agressão sexual, e isso está claro na sentença. E pelo que eu li aqui da imprensa espanhola, inclusive isso pode ter reduzido um pouco a pena do Daniel Alves. Há uma discussão na Espanha de que essa lei, apesar de ter pego casos que antes não eram pegos, ela tem um efeito lateral, que é reduzir um pouco a pena. A pena por estupro no Brasil mínima é 6 anos de condenação, né? E o Daniel Alves tomou 4 anos e 6 meses. Agora, no Brasil, tem em tramitação um projeto de lei inspirado na lei Sim ou Sim, também, que prevê que o consentimento tem que acontecer em todos os processos. Se não houver isso, já é considerado uma agressão sexual. Então, eu acho que um bom efeito para o Brasil seria que essa lei andasse no Congresso. Já que a gente quer algum efeito positivo, como bem falou a Alicia, de um cenário
absolutamente negativo de que houve uma agressão, né, agora determinado por sentença, uma agressão sexual a uma mulher, acho que poderia ter como efeito positivo no Brasil que andasse a lei, que a gente tivesse o mesmo efeito que teve na Espanha, de que o consentimento, sim, em cada etapa, se não houver isso, é considerado uma agressão sexual. Acho que tanto esse símbolo da questão dos jogadores e pessoas importantes de que saibam que eles estão passíveis de punição, dinheiro não vai salvá-los, embora o dinheiro do Neymar tenha reduzido a pena do Daniel Alves. E, do outro lado, o Brasil, que já tem até uma lei bem avançada em relação ao estupro, poderia avançar mais nessa questão do consentimento. Tem um projeto de lei em trâmite no Congresso, e de que isso virasse também uma lei para criar procedimentos parecidos para facilitar, porque senão fica aquela discussão, não é à toa que ele criou 4, 5 versões, é porque é difícil, fica a palavra da vítima contra do agressor, e você precisa ter muitos elementos comprobatórios que se conseguiu nesse caso para efetivamente conseguir uma punição. Pois é um bom cenário para se avançar nesse processo aqui no Brasil, tem toda a razão o Rodrigo. Ô, Tiago, vou voltar com você. Assim, eu queria saber os próximos passos desse processo. Lembrando, ele foi condenado em primeira instância, e do ponto de vista técnico, a condenação foi por agressão sexual, é isso, né? Essa é o termo correto a se dizer. E quais são os próximos passos daqui para frente? Pode ter recurso de um lado, pode ter recurso de outro. Vai para outras instâncias? Como vai funcionar? Pois é, Tironi. A advogada do Daniel Alves disse aqui atrás de onde a gente está agora, há alguns minutos, que recorrer, que ela acredita na inocência dele. E a primeira instância de recurso é o próprio tribunal aqui da Catalunha e a Tribunal Superior da Espanha. Então, a gente tem mais capítulos pela frente ainda nesse caso do Daniel Alves. Ainda existe uma dúvida se a acusação também vai recorrer da sentença, por acreditar que seja uma sentença muito branda. A informação que a gente tem é que a vítima tem falado com seus advogados, falado com seus representantes, que é muito cansada, que está exausta por todo esse processo, que quer que isso termine o quanto antes, mas existe uma possibilidade de que haja um recurso tanto do Ministério Público quanto da acusação particular, no sentido de tentar justamente questionar esse atenuante, né? Esses 150 mil que foram pagos e que reduziram a pena do Daniel Alves, eles foram pagos, segundo o Ministério Público e a acusação particular, por obrigação e não por vontade, né? Por uma questão voluntária da defesa do Daniel Alves, e julgar isso talvez mudasse o status de um atenuante nesse sentido. Mas são esses os próximos passos. Primeiro, uma apelação aqui mesmo para a Justiça Catalã, que deve transcorrer aí um prazo de mais ou menos 5, 6 meses até ser julgado de novo esse recurso de apelação. E o Tribunal Supremo Espanhol, o STF aqui da Espanha, para dizer de alguma maneira, em Madrid, que é para onde o caso vai, caso exista uma nova apelação, enfim, caso hajam novos recursos, ele vai parar no Tribunal Supremo da Espanha, e aí a gente já está falando de final desse ano, começo do ano que vem.